Orewa Ricardo desu. Ah, não vale pra ele, ficou mais normal, cara. Ele ficou muito mais à vontade. E De novo, só uma? Não, tem só... não. Ah, Deus me livre. Acho que mais uma vai ficar mais legal. Não vai não. Aqui é o Alex do podcast Estilingue e você está ouvindo o Vozes da Terceira Terra. Irashaimase, Vozes da Terceira Terra. Orewa Marucero des. Orewa Rodolfo desu. Orewa Neto desu. Orewa Kazu desu. Orewa Ricardo desu. E uma lá, Sanju, episódio A. Até mais. Como vocês já podem ter notado, esse episódio é sobre... Pessoas que não sabem japonês. Não. É com pessoas que não sabem japonês. Isso. Sobre japonês. Na verdade, chineses também, Oriente. Enfim, esse episódio sobre cultura oriental. A gente abriu com um arremedo de japonês. Graças ao Ricardo. Né? Graças ao Ricardo, nosso convidado, Ricardo presente. Fala não, primeiro não. Fala só um completo pra galera. Mas aí meu nome é Ricardo Timóteo dos Santos Okabe. Muito bem. Só que vocês não acreditam. Timóteo, tem Timóteo É, também. Italiano no nome aí. E do Santos. Timóteo dos Santos Okabe. O Ricardo, ele é nosso convidado especial, né? Ele morou 35 anos no Japão. Então, ele tá aqui como nosso consultor especial, né? Para assuntos orientais e diversos. Bom, recadinhos da paróquia, né? Sim, deixa eu falar os recados então. Semana passada eu falei que o careca do RPG no Passo, eu não sabia de onde é que ele era, né? Sabia que ele era do Nordeste. Ele é de Recife. Ele, na verdade, jogava com o Renato de Recife. E ele nos conheceu através do Rolando 20. Né? O que a gente rouba de ouvinte do Rolando 20 é Rouba não, compartilha, né? O Nerdcore, do blog Nerdcore, ele meio que vai parar com o Nerdcore, vai deixar só para notícias, porque ele entrou para um projeto Where Nerds Go Bad, que é um outro blog maior, de mais gente, e eles lançaram essa semana um vídeo podcast, ou videocast para os íntimos, o When Nerds Go Cast. E eles soltaram primeiro no YouTube, mas depois eles vão colocar, já colocou primeiro no Mevio, que o Mevio é bom que você pode assinar, sem um feed você não é nada, né? Então ele já tem um feed no Mevio. E qual que é o assunto? E ele fez um review do Divine Power, que ele acabou de receber. E aí nós temos, o ZBcast não voltou ainda das férias, né? No período de 3 anos de férias. como é que chama aquele? Hiato. Não, como é que chama aquele negócio que a borboleta vira? Recesso. Não, caralho. Crisálida. Isso. Vamos ver se o Casulo, ZBcast... E Casulo é Casulo. Vai voltar, ainda tá no Casulo, não voltou ainda. O blog voltou, o podcast não. O Rolando 20 tá aí, firme e forte. Esta semana uma entrevista não, vai, um episódio com participação do Newton Rocha, ou Tio Nitro. E vocês ouviram o QGNet? Já tem umas 3 semanas, na verdade, eles não lançaram outra ainda, sobre o mercado de trabalho. Não. Pra variar, bem engraçado. Eu pedi vinheta pra essa galera toda. Até o fechamento dessa edição, eles ainda não tinham mandado pra gente. Vamos ver se eles... Até o fechamento dessa edição é boa, né? Agora, os eventos... primeiro lugar, nós recebemos um e-mail. Irmandade Heróica saiu sobre... Desculpa, esqueci. Irmandade Heróica tá no episódio 4. Saiu sobre o tempo, parte 1. Fiquei muito surpreso com a discussão deles. Eu não fazia ideia do que eles iam falar, cara. E gravaram uma coisa interessante pra caramba. Muito legal. Tô louco pra ouvir a parte 2. Já ouviu, Rodolfo? Já. Tá muito legal. E tecnicamente eles subiram pro andar de cima, sabe? Eles foram... Tá em outro nível, tecnicamente, sabe? Tá ótimo. Acho que eles acertaram a mão. Ou acertaram o caminho, pelo menos. Ainda não tive tempo de parabenizar o Douglas Alves pessoalmente via Live Messenger. Mas ainda farei isso. E nós recebemos um e-mail que eu esqueci completamente, né? Lembrou agora, eu tinha esquecido dele. Um ouvinte nosso nos mandou um e-mail que nós queremos comentar no ar, mas eu não trouxe. Então vai ficar para a semana que vem. E de acontecimentos essa semana... Bom, dia 30 se encerrou a promoção da RPG no Passo.
Não sei ainda quem ganhou o Dungeoneer, porque a gente tá gravando isso aqui hoje, a gente tá gravando dia 29. Então eu não sei que dia que esse Dungeoneer que vai sair realmente o resultado, mas se encerra dia 30, tá saindo isso aqui e já encerrou a promoção. E de eventos... isso eu preciso recomendar. O Toca de Gnomo, o Renato de Recife fez uma publicação sobre as raças de Jornada nas Estrelas. Por Mutants and Masterminds. Mutantes e malfeitores. Mutantes e malfeitores. Engraçado falar raças de Jornada nas Estrelas. Essas são espécies, né, cara? Mas tudo bem. Mas conceito... No RPG você fala em raças, né? Isso. Ou clãs, tribos. Civilizações. Muito bem, as fotos do jantar medieval que aconteceram em Ribeirão Preto já estão no ar. O link está na show notes, rpgclub.wordpress.com/jantar-medieval 2009. Mas está na show notes, o Rodolfo aparece em algumas fotos. O Ricardo também. O único anão ruivo lá sou eu. Para os curiosos, dá para ver o Ricardo lá. E eu encontrei com o Arthur ali no posto de gasolina semana passada. Eu fui comprar uns refrigerantes lá e encontrei com ele. Ficou um tempão batendo papo, parece que foi bom pra caramba. Eu gostaria muito de ter ido, mas não deu pra ir. Eu também queria ter ido. E o Bárbaro Arg iria atacar de novo. O que você achou, Rodolfo? Foi bom? Foi muito bom, muito gostoso. Pod Pesquisa 2009 já tá no ar há algum tempo, eu não lembro de avisar. Nossos ouvintes, por favor, acessem www.podpesquisa.com.br, pesquisa.com.br, respondam lá. E que é muito bom é um termômetro da podsfera brasileira. Vocês responderam pra gente, nos deram bastante estatísticas daquela do rpgpodcasts.com. Só que ela foi muito relativa, né? Porque só tinha Rolando 20 e a gente lá. Algumas pessoas até voltaram no ZBcast, mas como termômetro nacional, Pod Pesquisa é legal. O segundo Animavale, que é a segunda amostra de animes de RPG, animes e RPG do Vale do Aracaju, no Ceará, vai acontecer em Aracaju, no Ceará. Vai ter jogos de tabuleiro, RPG, card games, animes, mangás e toda a cultura que se relaciona com esses temas. Vai ser no mês que vem, vai ser em agosto. Só não saiu ainda quando e onde. Quando sair quando e onde, nós vamos ficar sabendo. Cariri RPG, dia 26 e 27 de setembro de 2009, a partir das 10 da manhã, com previsão para término por volta das 10 horas da noite. Com várias atrações na Escola Estadual Municipal, EEM, o que é isso? Escola Estadual Municipal. Mas não faz sentido, estadual é municipal. Enfim, EEM, Governador Adalto Bezerra. Não sei o que quer dizer. Mudou, né? Agora não é mais primeiro e segundo grau, não é mais colegial e grupo, não sei como é que funciona. Bom, EEM, Governador Adalto Bezerra, em Juazeiro do Norte, Ceará. Vai ter mesas oficiais de D&D quarta edição e de 3,5, com miniaturas, provavelmente. Vampiro Hacking, Vampiro à Máscara, Legend of the Five Rings, Senhor dos Anéis e muitos outros sistemas. Vai ter também campeonato de Dota, que é Defenders of the Ancient, campeonato de Magic the Gathering, concurso de interpretação, entendam isso como quiser, live action de Legend of the Five Rings, oficinas de tudo quanto é tipo diferente e participação da União do Vapor. Imagino que deva ser Steampunk. Mais informações no blog RPG Virtual. Fiquem de olho no blog, que vocês vão ficar sabendo mais informações. E é o seguinte, para organizar essa zona que são dos eventos, que a gente fica sabendo e anuncia em cima da hora, qualquer pessoa que estiver fazendo um evento, ouvir o podcast, ou ficar sabendo de um evento e queira divulgar, inclusive, na semana passada nós divulgamos o evento de Jornada nas Estrelas no Rio de Janeiro, eu fiquei sabendo porque nos mandaram e-mail. Então, mandem qualquer informação sobre o evento que vocês querem que a gente divulgue para eventos@terceiraterra.net. Eu vou monitorar esse e-mail, vai centralizar os eventos todos lá, e o que eu vou fazer? No dia da gravação, eu vejo todos os e-mails que estão lá, imprimo e trago, para eu não precisar ficar catando em tudo quanto é lugar. Tem também uma área de eventos no Fórum TPK Brasil, tem lá um dos primeiros, né, eventos. Eu puxei a maioria desses eventos de lá, anunciem seus eventos lá também. Bom que tem discussão, vocês podem ver e-mail, ver mais detalhes, discutir, fazer pergunta, ler respostas de dúvidas. É uma área muito boa também. tpkbrasil.net, uma das primeiras áreas lá é eventos. Legal que ninguém dos eventos falou de jogar lobisomem, né? Verdade. Se você percebeu, os eventos coincidiu com o tema da mesa de hoje. Legal. Verdade. Bom, então vamos lá, chega de recados e eventos. E aí, povo, alguém vai passar a receita de temaki, teriyaki? Eu recomendo. Vai fazer hoje? Tá se transformando numa rápida, não vou dizer tradição, vou dizer costume pra mim, ir almoçar no sábado no Nojapa. Ou como eu falo Nojapa ou ele me corrige, não, Marcelo, você vai no Nojapa, né? Cara, vai no Samurai, muito melhor.
Estreou agora esse Samurai aí, né? É, e a gente voltou de lá. A gente voltou lá. E parece que foi hoje, né? Não. Não. Que eu vi Faz eu... uns 15 dias já. Ah, não, então não é esse não. Que eu vi um outdoor de um que ia inaugurar esses dias. Olha, pra sua sorte, eu acho que lá tem o tal do ramen. É pra minha sorte, né? Tá bom. Não Eu tem, gosto muito né? do Mentira. Nojapa também por causa do atendimento deles. O povo muito gente boa. Mas eu quero ir nesse Samurai, quero ver como é que é. Porque como a Luciana não gosta de comida japonesa, se ela vai num lugar e gosta, quer dizer que o lugar é bom pra cacete, né? O tema de hoje é parte 1 de 3 sobre RPG oriental ou RPG com tema oriental. Hoje vai ser Oriente Moderno, Contemporâneo e Passado Próximo, Futuro Próximo. Entendam como quiserem. E... Gostou dessa frase, né? Entendam como quiserem. Eu e... sempre entendo o pior quando você fala isso. E primeira coisa que a gente tem que fazer é definir o que a gente está chamando de Oriente. Nós vamos falar muito Oriente ao longo desses próximos 3 episódios. Só que Oriente é uma coisa muito genérica, porque, caramba, se você pensar o conceito geográfico de Oriente, a Itália está no Oriente. O conceito costumeiro de Oriente é de Israel para lá é Oriente. Mas Oriente Médio não é o que a gente vai falar, não é como o Rodolfo deu de exemplo na pauta, é Moldávia e Austrália são tecnicamente Orientes, né, cara? São, E- mas Mas a gente não vai falar sobre isso. nós não vamos falar de não. Índia, a gente não vai falar de Índia, que é uma cultura diferente, a gente não vai falar de Indochina, Nem da Mongólia. nem da Mongólia, a Austrália é tecnicamente Ocidente, né? Nepal E- também não, porque vai ser censurado. Nepal vai ser censurado? Butão também. Nepal faz parte não. Nepal, Tibete, faz tudo parte da China, né, cara? Quer eles queiram, quer não, eles fazem parte da China. Então nós vamos falar Não, de... Nepal e Butão, entenda como quiser. Não, e o mais legal no mapa, que eu sempre reparei isso desde que eu comecei a ficar que eu cheguei na idade de ser bobo na adolescência, o Nepal é um país compridinho e o Butão é um país redondinho e eles estão próximos um do outro. Terrível. É. Então nós vamos falar aqui, quando vocês ouvirem a gente falar de Oriente, quando vocês ouvirem a gente falar de Oriente, a gente vai estar falando de Extremo Oriente, mais especificamente China, Japão e Coreia. A Coreia entrou nessa de gaiato, né, cara? Ela foi de alegre nessa história. Foi no bom. A gente conseguiu encaixar ela. Conseguiram encaixar na Coreia. E por que a gente tá definindo assim? Na Coreia do Sul. A Coreia do Sul, a Coreia do Norte é chinesa, é comunista também. Por qual motivo? Razão, de circunstância. psicólogo, né? Por que a gente tá falando assim? Por que nós estamos definindo dessa forma? Primeiro a Muito gente tá legal. falando baixo porque o vizinho reclamou que a gente estava gritando muito alto. Até porque gritar baixo é meio complicado. É estranho, né? Tá todo mundo aqui juntinho, perto do microfone. Sim, e aí? Perto o suficiente para sentir os odores uns dos outros, isso não é bom. Tá bom, por que, Enfim, que a gente definiu dessa forma? Por quê? Cara, por Isso é quê? culpa sua, Rodolfo. Você que fala aí. Não sei por que não. Eu tô indo na onda. Muito simples. O Japão, seja culturalmente, seja comercialmente, financeiramente, entenda como quiserem, está tendo. Não, isso que eu falei a frase 2 vezes já pegou, né? 2 vezes hoje, né? Desde a década de 90 pra cá, ele está tendo uma expressão mundial muito grande. Está sendo representante do Oriente, né? Seja culturalmente, financeiramente, o c*** 4. Além disso, nós temos o nosso inconsciente coletivo, culturalmente, nós temos para nós que Oriente é esse extremo Oriente, né? Oriente olha puxado. É o Oriente olhinho puxado, é Japão, é China, Todo é mundo com Coreia, a mesma cara. né? É karatê, kung fu, temaki, teriyaki, né? Então nós estamos nos focando nesse quadrante. Pode falar quadrante, Marcelo? Esse quadrante do Oriente? É que na minha cabeça, quadrante quer dizer outra coisa. Quadrante é Jornada nas Estrelas, né? Tem 4 quadrantes na galáxia. Não, então, nesse... Os Klingons, que são chineses, são japoneses, ficam no quadrante beta. Beleza, nós estamos focalizando nesses lugares. Melhor assim? Tá. No quadrante olhinho puxado. No nosso Vamos caso. chamar de regiões culturais? Regiões culturais, é um nome bonito isso. Porque os japoneses não gostam de admitir, mas os primeiros japoneses eram chineses, né? Ah, A população das ilhas vieram do continente, do que viria a se tornar China. Depende também, né? Porque descobriram que a civilização mais antiga é japonesa. que colonizou a China. É sempre né? assim. Você vai estudar judô, o judô é a primeira arte marcial. Você vai estudar kung fu é a primeira arte marcial. Você vai estudar karatê, karatê é a primeira arte marcial. É sempre assim. É que acharam uma pirâmide submersa
Uma pirâmide. Não, mas não vamos entrar nesse assunto. Não. Ainda não há evidências. Lemures. Ainda não há evidências irrefutáveis de que esse acidente geográfico é uma construção naturalmente feita. Não se sabe ainda. Existem evidências que suportam as duas teorias. É formação natural ou é uma estrutura submersa. Enfim. Até aí já acharam o pedaço até da Aquilônia. Mas eu gosto da teoria da Lemúria. Liga não, pode ser Atlântida, gente. Não. Atlântida não pode ser lá. A Lemúria é de onde vieram os lêmures? Nossa. Foco. Olha a bateria do laptop. A bateria. Beleza, gente, vamos conversar então. Como mestrar uma história oriental? Nós, mestres, vamos criar um enredo para uma aventura oriental. O que a gente precisa ter como foco para criar esse enredo? Decidir como vai ser a aventura. Se o foco vai ser todo mundo vive no Oriente ou todo mundo está chegando no Oriente. Isso muda bastante. Quando todo mundo está morto no Oriente. Também dá, história de fantasma. Mas o que o Ricardo quer dizer é se o Oriente vai ser apresentado como estranhamento ou como familiaridade. Exatamente. Ele vai compor a cena, vai dar aquele ar diferente ou não? É o choque. Tá, vamos falar com o choque primeiro. Beleza. Nossa. Hoje o Marcelo tá impossível. Entendam como quiserem. Sessão entendam como quiserem. Entendo como quiserem, então me entendi já como o homem múltiplo. Por que homem Dos múltiplo? impossíveis. Ele dava choque? Foco, gente. Não, mas talvez o COI e o homem mola dá. Tá bom. Vamos manter o foco. Meu Deus do céu. Então, eu tenho uma campanha. Eu quero levar meus personagens pro Oriente. Tá? Como que eu vou fazer esse choque cultural e Oriente? Lembrando que o Oriente nesse quadrante que nós definimos no começo. Como que eu posso narrar esse choque cultural? Como que eu posso fazer surgir na mesa os nossos jogadores sentirem esse choque cultural? Primeiramente, tem que decidir se o Oriente vai ser um pouco mais tradicional ou não. Por que eu digo isso? Porque, vamos supor, no grupo há personagens femininos e o Oriente é tradicional, então quando você colocar eles no Oriente, interagindo com outras pessoas, né, vai ter o choque de mulher não fala. Ninguém vai se dirigir à mulher. Ninguém vai se dirigir à mulher. O importante é quem ela seja. Entendeu? Agora, se é uma coisa mais fantasia, mais ignora as regrinhas, beleza, mulher pode falar, interagir. Se nós formos levar ao pé da letra, assim, o mais real possível, existe até um certo preconceito, não existe? Até um certo preconceito. Em relação a, não só as mulheres, aos próprios ocidentais. Pra dizer assim, completamente. Entendeu? Tem aquela xenofobia. Xenofobia. Eu já ouvi falar disso, que os japoneses são xenofóbicos. Globalização é lindo, né? Um termo grego, uma língua portuguesa para definir um comportamento japonês. Outra maneira de apresentar esse estranhamento é você pegar elementos um pouco diferentes e evidenciá-los. Como, por exemplo, a dicotomia entre grupo e individualidade, que é muito diferente do Ocidente para o Oriente. Se for pegar uma coisa inicial, visual para os personagens, eu aconselho descrever as roupas, né? Lembrar que, como usamos aqui no Ocidente, todo mundo usa kimono, dependendo da época, entendeu? Mas hoje em dia... Hoje em dia todo mundo tem cabelo verde, vermelho, amarelo, roxo. É bem assim, laranja. Dependendo do lugar que você for. Mesmo? Dependendo de onde você for, hoje em dia, o Japão, ele não tem uma moda. Ele tem todas as modas. Tem todas as modas ao mesmo tempo. Então você pode cruzar com rockabilly, entendeu? Com um técnico, um punk ou um tradicionalista. Então você pode ver um cara... E eles podem estar no mesmo grupo. No mesmo grupo. Isso que é mais bonito, né? Mas acho legal focar um pouco também na diferença entre o indivíduo e o coletivo. Grupo. Você contou uma história sua na escola lá. Como é que era isso? Porque assim, na escola, ou no meio de trabalho também, você é doutrinado, essa é realmente a palavra, doutrinado a trabalhar em grupo, para o grupo evoluir e todo mundo sair ganhando. Mas também você é doutrinado a ser melhor que o outro. Mas ser melhor que o outro sem passar a perna em alguém, sem derrubar alguém. Porque se você derrubar alguém, você vai prejudicar o coletivo, o grupo, e ninguém ganha. Então você tem que voltar naquela área de se auto-evoluir para se destacar e o coletivo continuar ganhando. Então os personagens dessa história vão estar em contato com grupos assim.
grupos em que eles trabalham, se esforçam para trabalhar bem em grupo, mas um tentando se destacar em relação ao outro. Exatamente. Se a história se passa na China, você pode lidar muito com a superpopulação. O fato de que não tem espaço para nada. No Japão também tem isso, mas na China é um pouco mais crítico. É um pouco mais crítico. Você tem um país enorme, que 70% dele é inabitável, que é deserto, e a população se concentra toda no sudeste. Grandes extremos assim. Pensa em extremos de riqueza e pobreza, que nem a gente tem no terceiro mundo, no Brasil, por exemplo, e pega assim, sabe aquela riqueza e pobreza de Blade Runner, assim, de andar na rua com gente vendendo frango frito pendurado e cachorro frito, carne de cobra, e do lado de uma barraquinha do cara te vendendo PlayStation, né? E aquela Paraguai, cidade, né, cara? É um Paraguai, mas assim, um Paraguai Underground. mas pensa assim, Tem coisa mais underground que Paraguai. outra, essa mistura do velho e do novo, ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Você tem na China, você vai andar aqueles prédios tudo escuro, aquela ruela tudo nojenta assim, e do lado tem um mendigo vestido de roupa tradicional com a galinha no pau. Hong Kong é bem assim, né? Eu não sei, eu nunca fui lá. Eu já vi muito pra mestrar uma assim, história em eu Hong passei lá. Kong. Acho que comidas também, né? A gente falou do episódio de comida, mas aqui você dá pra tudo evidenciar. cru. Tudo Dá pra cru. evidenciar bastante. No Japão não, mas se for na China, cara, você pode colocar qualquer coisa que ande mais lento que um chinês, tá lá pra vender e ser comida. E tradições, né? Os personagens vão se deparar com tradições muito arraigadas, até o ponto deles não perceberem que eles são assim, os nativos, e os personagens vão ter que lidar com tradições completamente exóticas, né? Coisas que podem ser bobas. Por exemplo, o japonês sempre tomou e toma banhos regulares. E como somos ocidente, não temos tanto costume, principalmente na época mais passada, que era um choque maior. Então, a coisa limpa se for no Japão. A educação, todo mundo é muito polido, por mais que ele te odeie, ele vai ser polido. Na China todo mundo fuma muito. No Japão também. Então, o tradicional aliado ao moderno, também como problema de identificação ocidental. Se os personagens são ocidentais, eles não conseguem entender muito bem que ao mesmo tempo em que eles são funcionários de uma companhia moderna de mercenários, eles têm que seguir os rituais de caça e de pegar espada, umas coisas assim. A questão do nome, você apresentar o seu nome de família primeiro, depois o seu nome pessoal. E você fala primeiro de que família você vem, depois quem que você é nessa família. Outra coisa legal, o conceito de honra orgulho, não, como é que é? Honra e renome, né? Honra e renome. Isso. A gente vai falar, isso vai ser um tema bem recorrente no bate-papo. O costumes, a gente falou, eu lembrei agora, lá durante a Copa. Durante as Olimpíadas, tinha uma propaganda chinesa para evitar que as pessoas soltassem pum em público ou cuspissem no chão. Porque é comum para eles, tipo, o que tá te incomodando tem que ir pra fora, independente do lugar. Então imagina, você tá lá Que lindo. você tá lá naquele restaurante chique, chega aquela chinesinha linda do seu lado pra pegar seu pedido e faz Que aí ela bota a mão na cara e faz e continua. É meio dois, ela faz você pode lidar com o problema da honra ao lidar com situações. Os personagens passam a ter que... Eles são responsáveis pela honra dos seus aliados orientais ali. Ele pode manchar a honra deles, ou tem que lidar muito com orgulho pessoal. Não, nós somos a minha família é inimiga desse cara há séculos. Ou desse cara, ele é imortal, né? A família inimiga da outra família. É uma coisa que todo mundo esquece, principalmente aqui no Ocidente, pelo que eu vejo, principalmente quando eu vejo que ele é pensado sobre samurai, de confundir honra com ser bom. Honra e ser bom ou mal é doces completamente diferentes no Japão. Você pode ser um cara realmente insuportável, entendeu? E ser honrado. Você pode ser maligno e ainda honrado. Ainda honrado. É o Lawful Evil, né? Pode ser cruel, ainda honrado. Você segue um padrão de leis que rege o que você faz. E lá isso é maior do que ser bom ou mal. Agora, pensando no seguinte, todo o enredo da aventura, da campanha, o Oriente é o lugar comum, não é exótico. Os personagens são de lá, estão acostumados com lá, estão à vontade nesse tipo de história. E mais que isso, eu como mestre quero montar um tipo de história que seja uma história oriental. Seguir um enredo que é um enredo comum no Japão, na China, na Coreia. Como fazer isso? Quais são as características das histórias no Oriente?
A primeira coisa que me passa na cabeça é a diferença da busca heróica que a gente falou. Ah. A gente falou quando falou do vilão, né? Aham. A busca heróica no Ocidente, as histórias míticas, mitológicas, as lendas, falam muito sobre buscar alguma coisa, buscar um tesouro, um objeto, buscar destruir um objeto. Tipo, buscar queimar o anel no Lago de Fogo. Entendam como assim, quiserem. né? Eu ia falar isso. Mas essa busca, ela é tanto física, né, externa, quanto interna. A jornada do herói, ele busca algo fora de si, mas ao mesmo tempo dentro de si. É uma metáfora, né? É uma metáfora para um processo de aprendizado, de aperfeiçoamento. Uhum. No Oriente isso é muito mais evidente, essa busca. Ela geralmente é uma busca pelo aperfeiçoamento per si. Uhum. Né? Evidente e recorrente. Evidente e recorrente. O herói busca se melhorar, ele busca se desafiar, ele busca aprender, ele busca se tornar melhor. Uhum. Como a gente brincou. Contrapartida, na nossa comunidade, ele já é o supra-sumo e ele não tem que melhorar mais na nossa cultura. Não. Na verdade, as melhores histórias começa o Zé Mané na vila que é destruída e descobre que ele tem poderes de Exalted. Porque até essa ideia que é muito comum nos RPGs, de que o herói evolui, é uma ideia já oriental. A ideia mais, digamos assim, do herói pronto é bem quadrinho norte-americano. Ele já é fodônico. O cultural nosso heróico é isso. Esse já do século... o herói já a partir do século XIX, o Tess está falando. Entendi. Ele já é o bonzão. Uhum. É muito legal você ver que na cultura japonesa, você pode pegar quem gosta de anime ou mangá, qualquer desses feito pra... Seria os mangás feitos pra meninos, que é o de ação. Sempre tem alguém mais forte. Porque tem mangá feito pra menina? Tem mangá feito pra adulto, tem mangá de pra faixa criança, etária. tem mangá pornográfico pra menino, pra menina, pra criança, gay, pra lésbica. Tá bom, já entendi. Você viu que ele deu ênfase no mangá pornográfico. Tem uma saída maior. Prossiga sua ideia, vai. Então, no mangá pra menino, o herói sempre vai achar alguém mais forte que ele. Ele nunca vai ser o top. Na verdade, ele não vai achar, ele vai procurar, né? Alguns ele procura ativamente. Em busca do mais forte. Outros... o Ryu, né? O Ryu não quer dar na Sakura. Ele quer achar alguém lutador, pra bater. o lutador mais forte. Outra evidência do Oriente, né? Essa repressão sexual. Eles querem dar porrada. Eles são tão reprimidos sexualmente que eles querem dar porrada. Até no mangá pornográfico? Cara, eu não vou te falar dos mangá pornográficos. É aí que muda a coisa. É aí que muda, porque no mangá pornográfico eles podem soltar tudo aquilo que na sociedade ele não pode. Geralmente envolve tentáculos. Nossa. Mas tem um bom motivo pra isso. Porque não para pra ser pinto. Exatamente. Envolve Cthulhu, beleza. É verdade. O pornô japonês envolve Aldo Sotote. É a história do Musashi, não é? Ele sai em busca de gente pra ele ver quem que ele consegue derrotar. Uhum. Né? Mas tinha muito disso, né? De um samurai errante pra provar o valor dele. Vai numa escola, né? Num dojo e desafia o mestre. Mas se você quer fazer uma história de ação, o legal é essa diferença de... no Ocidente, o herói ele encontra um objeto que o deixa mais poderoso. Né? Até os magos, né? Os magos eles dependem de encontrar os objetos que vão deixá-los mais poderosos. Enquanto que no Oriente, a ideia do superpoder é meio técnica, né? Parece que você aprende você não tem um superpoder, você aprende uma técnica que te permite virar árvore, né? Você aperfeiçoa o seu corpo. Exatamente. Né? Então, o herói oriental, ele evolui nesse sentido, ele aprende poderes novos. No fundo, a única coisa que ele aprende realmente é como se libertar o que ele já tem no corpo, a capacidade máxima do seu autodesenvolvimento, seja virando árvore, soltando fogo pela mão, ou dando muita porrada, crescendo, ou sendo muito rápido. É uma coisa que ele já tem, só que ele tem que aprimorar. Ele tem que lapidar. E ele só faz isso encontrando um cara mais forte que ele, tomando uma bronha e depois treinando, né? Normalmente. Tomando uma bronha. Bem, no caso do Gohan, ele tinha poder oculto. Eu não sei de onde que tinha poder oculto, que libertaram 3 vezes o poder oculto dele. Vai, algum moleque gosta de esconder, viu? Aí, no caso do Gohan, entra a genética, né? Porque tudo que é misturado acaba sendo mais forte que o original. Nossa. É um conceito oriental? Não, esse é um conceito biológico, infelizmente. E eles pegaram bastante. Mas quer ver um conceito oriental
que é importante pro enredo, pro mestre colocar isso e para desenvolver seus personagens, a ideia do sonho. Do sonho? Quando nós falamos assim, tem um sonho, é uma coisa que ou eu nunca vou realizar, né? Ou é uma coisa que eu vou ali na esquina e vou comprar. Lá eles têm essa coisa assim, eu tenho um sonho, é uma coisa muito importante e eles estão atrás disso. O sonho no Oriente é uma motivação. A pessoa tem aquele sonho e ela investe na busca daquele sonho. Né? O personagem, o herói, a pessoa do Oriente, o meu sonho é virar... Ser o mais forte. Ser o mais forte. Então eu vou batalhar para ser o mais forte. O meu sonho é ser o imperador da China. Eu vou batalhar para ser o imperador da China. Esse é o legal do herói. Assim, mesmo quando tudo vai contra, né? Porque onde no Japão é um lugar que você tem... Todo mundo tem o seu lugar, entendeu? Você fez isso mesmo. Então seu lugar é aqui. Então aqui você vai ficar. Então, pro herói que tem um sonho, o fato de correr atrás e não ficar preso ao eu tenho que ficar aqui, entendeu? É bem marcante num jogo. Nesse sentido do sonho, é legal que muitas histórias de heróis no Ocidente, você quer realizar aquilo pro bem comum, né? Você quer restaurar a paz ou livrar a sua população do opressor, é o lance ou então do individual e do grupal. Exatamente. O meu sonho é grupal, mas sou eu que tenho que chegar lá. Exatamente. Nas histórias japonesas, a ideia do herói, o herói geralmente é uma ovelha negra, né? Ele está fazendo uma coisa para si, ele está se rebelando contra a realidade estabelecida, os conceitos estabelecidos, e vai buscar o que ele quer para si. Né? Tudo bem, com isso ele acaba ajudando, melhorando, vai com um grupo de amigos, mas enfim. O pra si pode incluir o todo. Exatamente. Mas fica em segundo plano. Essa é uma coisa legal. Às vezes o que parece uma coisa muito individualista acaba se tornando uma coisa muito coletiva. Às vezes uma coisa que parece totalmente outsider, uma coisa muito renegado, depois a história se mostra que na verdade aquilo é o ápice da honra e da virtude. Ou que ele estava certo. Ele mostra a maneira... No Yasha tem essa historinha da moça que vai do futuro para o passado. E aí, ela aplica os seus conceitos modernos naquele passado de fantasia, ou ela se submete àqueles conceitos porque ela está no outro mundo, né? Isso você, numa história ocidental, você não tem dúvida, né? Enquanto que no Oriente, você pode, numa história oriental, os seus personagens podem trabalhar com esse dilema, né? Isso. Uma coisa legal também é que eles têm um mote, né? Tipo, você não sabe se você vai conseguir fazer uma coisa até você tentar. Tipo, não tem dessa, eu sou mais fraco ou alguma coisa. Eles vão tentar, o herói vai tentar. Ele só vai saber se ele não vai conseguir ou não quando ele falhar. E se ele falhar, é importante. Porque é através da falha que ele aprende. Ele vai sofrer muito, né? Essa falha ele vai sofrer muito. É aquela coisa de que para você chegar onde você quer, você tem que penar. Você vai sofrer muito. Você vai passar por desafios, problemas, por reveses terríveis. Mas vai continuar batalhando para chegar no seu sonho, para se tornar isso, para se tornar aquilo. O mais legal é que, na verdade, ele não descobre que ele não pode. Ele descobre que, dessa maneira, ele não pode. Então ele tem que tentar, tem que aprender uma nova técnica. Não conseguir assim? Vamos tentar de novo de outra maneira. E numa história, já que a gente está falando de histórias contemporâneas, ou de futuro próximo, tem o lance de que ele tem que lutar contra o estabelecido no sentido de que ele é um personagem tradicional e... Ele aceita tradições até certo ponto, Exatamente. Né? Um exemplo, Sailor Moon, a Sailor Mars, ela é super tradicional de ver com avô, de andar com roupa japonesa, mas ao mesmo tempo ela tem que lidar com todas aquelas características modernas daquela história do mundo do super-herói, né? E ela é a mais moderninha, que ela usa salto alto. E a sainha dela é a menor. Então você tem essa ideia também, talvez. Nossa, nesse mundo terrível. Tem que estar pensando nisso. Nesse mundo moderno temos que fazer as coisas. Temos não, né? Eu tenho que fazer as coisas da maneira tradicional. Ou então, você vive numa comunidade tradicional, mas você quer fazer a coisa da maneira moderna. Existe também aquilo do herói ser um renegado, fugir da tradição e no meio da sua aventura, da sua campanha, ele aprendeu o valor da tradição. Outra maneira de fazer histórias contemporâneas também é abusar da tecnologia de ponta. Fazer história com bastante robô gigante, arma laser, viagem espacial, isso é muito mais comum
Porque quando você começa a falar isso em histórias ocidentais, você já pula para ficção científica. Enquanto que na história oriental você pode fazer isso de viver no dia a dia, mas todo mundo tem um pet labor, né? Afinal de contas, todo final de semana tem um Godzilla. Um Godzilla tentando destruir. Coisa, né? Então você pode fazer histórias assim. Elas quase que não se enquadram em ficção científica se você tem um contexto oriental, né? Você pode... Porque essa coisa do avanço tecnológico é muito forte para eles, não é, Ricardo? Muito. Forte e descartável. Né? Lá, por exemplo, nós aqui no Brasil, um exemplo muito comum, compramos um carro usado e falamos, legal, comprei meu carro. Lá no Japão, você joga o carro no lixo. Literalmente, você joga o carro no lixo. Você olha para o carro que tem 5 anos e fala, se você for japonês, lógico, né? E tinha muita grana, fala, nossa, esse carro tem 5 anos, vou vender e rezar para o concessionário aceitar. Eu gosto muito da ideia de futuro próximo oriental, de você fazer um negócio meio cyberpunk, meio aquele das Bubblegum Crisis. Aí você ia falar Akira. Não, Akira também, mas a ideia de que, tipo assim, a tecnologia de ponta, ela faz parte da história, ela não é o foco. Como numa história de ficção científica, o foco de uma história de FC é a tecnologia, enquanto que não, o foco numa história japonesa são esses dramas, essa dicotomia de coletivo com individual, de tradicional com moderno, mas com os gadgets ou com a tecnologia como acessório, né? Tem uma série nova que saiu que é o Samurai 7, que é a história do Akira Kurosawa. Ele já fala Akira Toriyama, Akira Kurosawa dos 7 Samurais, só que eles fizeram num contexto steampunk, mais ou menos steampunk, tipo, é tecnológico, mas é um Japão feudal. Nossa. Mantiveram a história original, feudal, e colocaram elementos tecnológicos. Mas isso é um filme? Desenho. É uma série, na verdade. Uma série. Acho que no Japão não se faz filme live action, né, cara? Só desenho animado. Não faz, e por sinal, tem vários. Eu sei, eu tô tirando sarro. Devia ter levantado a plaquinha. Tem sarcasmo, né? A gente tá falando de personagens ocidentais indo pro Oriente ou fazendo uma história totalmente oriental. Tem uma outra maneira de você acrescentar Oriente nas suas histórias também. É o Oriente vindo pro Ocidente, no melhor estilo cyberpunk, né? As ruas da cidade de Detroit ou de Seattle, né? Com samurais urbanos e neon em japonês e robô gigante. Nesse caso eu aconselho bastante Ghost in the Shell. Bom exemplo. De você tem o Ocidente orientalizado, que era muito comum na literatura, cinema e televisão dos anos 80, né? Quando as pessoas acharam que o futuro ia ser tudo oriental, né? Batman do futuro, apesar de que a gente está falando um pouco de Dark Future, né? Mas dá para fazer isso no tempo presente também. Você pega o Duro de Matar, o primeiro filme se passa na Nakatomi Tower. Então você tem tudo bem que isso é um pano de fundo só no começo, no fim vira uma história do John McClane, mas você pode trazer o Oriente para o Ocidente. Matar, né? Fica duro de matar. Você pode trazer o Oriente para o Ocidente e trazer essa história, tanto do estranhamento como do natural. No exemplo de Shadowrun, o Oriente está misturado já na civilização ocidental de maneira natural. Né? É legal isso, em futuro próximo, em Cyberpunk, a coisa da globalização trazer muito do Oriente. Uma globalização com uma suave precedência, não é precedência, uma força, uma influência oriental. Que não é muito diferente do que está acontecendo gradualmente, né? Uma outra coisa muito importante a se fazer enredos e preparar uma história oriental é artes marciais. Claro. É o Kung Fu. Tem que ter arte marcial. Se não tiver um chinês lutando Kung Fu, não é... Ou alguém não é nem questão de Kung Fu. Ou espada. Eu acho que luta com espada também é uma característica muito forte. Samurais, eu sou fã de mais filme chinês. Olha, sim. Ainda contemporâneo. Nossa, é o Kendo. E o povo curte mesmo essas coisas. O próprio judô é uma arte marcial do século XIX. Quem aqui assistiu Equilibrium? Infelizmente, eu assisti. Você viu que eles querem uma arte marcial com armas de fogo. Criaram uma coisa. Mas é procurado também. São duelos de espada com revólveres. Nossa, o Wanted, a bala com curva. Não, mas eu interpretei, eu gostei muito de Wanted por causa disso. Eu entrei no clima, são duelos de espada com revólveres, entendeu? Eu sou um fã de filmes chineses mais vagabundos, né? Os Wushu.
Gosto mesmo. E não tô falando de O Tigre e o Dragão, não. Tô falando de umas coisas do tipo... Jackie Chan, aquele garoto do Ong Bak lá, como é que ele chama? Tai Chi Chuan. Aquele filme, né? Eu gosto. Falcão de Prata, essas coisas. A questão é o seguinte, no Oriente, combate é um combate de artes marciais. Uhum. Né? E só artes marciais por si só já dá pra gente fazer uma sessão de vozes, só falar de artes marciais, técnicas, como narrar isso, como interpretar isso. Mas o importante é usar isso para dar aquela carinha de Oriente. Tanto os jogadores sabendo usar isso, como os antagonistas, os adversários. A arte marcial, para nós, no nosso imaginário ocidental, faz parte do cotidiano do Oriente. Na verdade, acho que faz parte mesmo, né, Ricardo? Faz. Tá certo que atualmente faz mais parte na China do que no Japão. Na Coreia também, por exemplo, lá a educação física deles é taekwondo. Então, todo garoto que sai da escola sai faixa preta. Nossa, briga no colégio, então sai osso quebrado, olho vazado. Não, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Então. Todo mundo sabe, é tudo igual, ainda vão morder e tacar areia na cara. É a mesma coisa. É a mesma coisa, você vai brigar com alguém, tipo, você tem uma arma de fogo, você vai brigar com o cara que tem uma arma de fogo? E vocês saem todos furados de bala. Ou você acerta primeiro se o cara te vê, aí não tem briga, né? Ou você não briga. E tem o mito de não haver briga devido a você reconhecer o potencial do inimigo. É verdade, aquela história de você parar os dois samurais param na ponte e ficam se olhando por 3 dias e 3 noites. Até eu vi isso no gibi do Wolverine. Esse é um mito japonês, inclusive foi muito bem retratado no filme Herói, com Jet Li. Uhum. Eu não vi esse filme onde ele luta com Dom, esqueci o nome do cara agora, que ele pega a espada, o cara com a lança, e tem uma luta épica e na verdade não tá acontecendo. Eles só estão se olhando, imaginando como seria todo o combate. Um jogo de xadrez na cabeça deles, né? A gente tá falando... Aí chega alguém, dá um demerol pro cara, ele perde. Nossa, né? Que horror. Tem uma outra maneira de você colocar... Na verdade, tem 2 orientes que você pode usar nas suas histórias. O Oriente de verdade, que aí você tem que ou conhecer pra caramba... Ou ter vivido lá. Mas aí conhecer pra caramba, né? Você viveu o conhecimento direto ou indireto. E tem o Oriente na visão do Ocidente. Que é o que a gente acaba querendo jogar. Né? Exatamente. Que é o Oriente que não existe no Oriente, só existe clichê, aqui, né? É o clichê. É o clichê, exatamente. É o clichê. Acho que é exatamente isso. E esse é mais fácil, né? Se você perguntar mais assim, divertido. o que é Tóquio na sua cabeça? Eu vou pensar uma cidade imensa, um monte de gente andando pra lá e pra cá, tudo com o mesmo rosto. Você só vê assim, cabelo comprido provavelmente é menina, cabelo curto provavelmente é menino. Eu não iria nessa, não. E os prédios, eles afundam quando chega um anjo. Não, esse e aí sai só na Tóquio 3. Aí sai os Evos. Só na Tóquio 3, tá certo. Aquela confusão, aquele falatório... Acho que isso é o clichêzão, né? Não tem como fugir. E na Torre de Tóquio tem sempre algum robô gigante ali. Eu fiquei bobo com a quantidade de pessoas que me perguntaram quando eu voltei. Assim, cara, é verdade que em Tóquio a galera faz drift e estacionamento? Entendeu? O pessoal faz drift? E estacionamento? Respondendo a pergunta. Não, mas aqui também faz. Entendeu? Vai na 13 de madrugada pra você ver isso. Drift e estacionamento, primeira cena de drift, Velozes e Furiosos, sinceramente eu nunca vi. Agora, em montanha, como aparece no final, é uma coisa muito recorrente. Montanha? Em montanha, por causa das curvas já. Outra coisa do Oriente é o pensamento oriental visto na filosofia oriental. Aí o mestre vai ter que pesquisar pra caramba pra escolher qual o modelo de... Você não pode usar toda a filosofia oriental, né? Confúcio, o Lao Tse... Mas algumas coisas são importantes ter em mente. Por exemplo, a questão da honra, do renome, da virtude. Uhum. Isso até mesmo lá é maior do que o bem e o mal. O antagonismo, esse paradoxo bem e mal, é bem ocidental, na verdade. Completamente. No Oriente, a questão é a honra, o renome e a tradição. Família. Fica difícil a gente pensar, como que eu vou inventar um antagonista baseado na honra? Não é fácil, cara. Você pega os Klingons e muda o nome deles para japoneses. Resolveu seu problema. Dá certo, cara. É muito simples, ó. Um grupo de bandoleiros jogou água na sua mãe.
Nossa. É um motivo para matá-los todos. Todos. E a sua mãe também. É porque ela foi molhada, né? Ela... Que coisa ela desonrosa, ela se permitiu ser deixou molhada. molhar, Não deu um Kung Fu no cara. Você quer jogar... Como eles não estão extintos. Verdade. Você quer jogar no passado próximo, no Oriente, é muito legal você pensar nisso. Tanto China quanto Japão, quanto Coreia, a vida vale muito pouco. Sabe aquela ideia de que a vida não vale nada, nosso conceito medieval de que a vida não vale nada? No Japão isso foi até o século XIX, né, cara? A vida não valia nada. Não, essa é a questão. Não, A honra é mais importante que a vida. Ela vale muito, por isso que você se mata pra poder salvar a honra. E isso, inclusive, nas histórias, os heróis muitas vezes têm que se sacrificar para salvar a honra. Isso fica muito longe. Segunda Guerra Mundial. Depois, os japoneses que vieram pro Brasil foram considerados desonrados pelos próprios japoneses. Vieram um grupo, que agora some o nome, caçar os japoneses que vieram pra cá. Nossa, que louco. Ah, rolou isso mesmo? Rolou, inclusive eles usavam uma bandeira que eles consideram até hoje a bandeira original do Japão, que ela é branca, Tem aqueles raios de sol. com o sol, Só com os raiado. raios. Entendeu? E aí, veio isso pro Brasil mesmo? Veio, Meter bala na houve uma galera. guerra, muita gente Meter morreu. bala é facada, bala. Ah. O japonês não sabe bala. Você quer usar... Naquela época, né? Dá um tiro no japonês, ele soca a bala de volta em você, cara. Tem que ser com katana, é. É verdade. Isso aconteceu. E lá no Japão aconteceu também muitas manifestações que muita gente se matou, inclusive. Isso não faz muito tempo, não. Porque o Década de parente veio pro 80. Brasil. Por causa do tradicionalismo. Acho que o Japão está ficando muito americanizado. O que é verdade. E Que é verdade. tem outro tipo de história que é legal fazer também. Eu não sei muito nas histórias chinesas. Nos filmes e seriados chineses que eu vi, não tem muito isso. O vilão é mau que nem o pica-pau. Mas numa história mais japonesa, você tem aquele lance de que o vilão, ele... Não tem essa dicotomia, bem e mal, preto e branco, né? O vilão é só um cara que está fazendo a coisa de jeito diferente, né? E... Às vezes o jeito diferente é muito inadequado. É uma questão de ponto de vista. Às vezes a vilania na história é uma questão de ponto de vista. São dois grupos tentando mudar o mundo de uma certa maneira. E se o vilão mudar o mundo pro jeito que ele quer, não vai ser tão interessante pros heróis. Então ele é vilão. Mas não quer dizer tanto assim que ele é vilão. Gente, todo mundo que assistiu aquelas séries japonesas que passavam na manchete, no final você descobria que os asseclas do vilão nenhum deles era mal de verdade, né? Eles eram todos pobres coitadinhos. Tem uma coisa muito forte nas histórias, o vilão vem pro lado do mocinho. Ah, tem muito isso. Muito. E perde poder. Enquanto que no Ocidente você tem o herói caído, né? O herói que vira vilão. Nas histórias orientais, isso tem nas histórias chinesas bastante também, né? O vilão que se redime e vem pro lado do mocinho. Geralmente Se assim, mata depois. Não, se o herói venceu ele, é tipo, eu fui vencido pelo herói, então ele é melhor que eu. Ele é alguém que eu quero superar, então eu vou andar com ele pra aprender com o que ele faz. Putz, Um dia, assim... ele vira discípulo do herói a partir mais daí. ou menos. Eles têm muito desenho animado japonês, né? O Goku, acho que tem 2 vilões dele que não viraram amigos. Todos os outros. É o Freeza e o... O que é? O Cell. E o Cell. Todos os outros viraram aliados. Todos. Tem outra coisa, que é o seguinte, é a vendetta. Eles são mais italianos que os italianos. Né? O inimigo, às vezes, é um cara que a coisa é pessoal. Né? É um cara que fez alguma coisa pro herói. O vilão, às vezes, não é um vilão que tá tentando conquistar, destruir ou dominar o mundo. Né? O vilão, às vezes, é um cara que sacaneou o herói de alguma forma. Jogou a água na mãe O dele. oponente é um que cria uma vendetta entre eles. É uma história de vingança. É uma coisa muito... Pra ele... Manchou a honra e a honra tem que ser lavada. É muito pessoal. O conflito é muito pessoal. Tem outra história legal pra caramba também, que a gente tava falando lá no começo de busca, de treinamento, de aprimoramento. Então você pode fazer história, especialmente se você quiser fazer história de Wuxia, né? A história pode se girar toda em torno disso. De você... uma história de Street Fighter, assim. Você ir atrás de aprender as outras artes marciais no mundo. É verdade. A base das histórias acaba sendo essa, né? Eu vou em busca de aprender, de me melhorar, de me aprimorar, de alguma forma. Umas dicas do que fazer para dar um pouco de toque oriental nas suas Um aventuras. sabor oriental. Sabor do Shoyu. Põe shoyu, né? Põe shoyu nas fichas do Ajinomoto. personagem. Shoyu e Ajinomoto. Ó, a primeira dica que eu dou é de coisa que eu faço quando eu quero colocar Oriente. Eu ponho Oriente como composição de cenário. Sabe? Não se preocupe muito com... A cultura vai vir junto com essa ideia, mas mistura Oriente no cenário. Põe muito japonês, põe honra,
põe problemas com superpopulação e problema entre... basicamente pega uma cidade muito populosa que está tendo briga de gangue por causa de uma coisa que aconteceu há 200 anos atrás. Briga de gangue, todo mundo tem o mesmo sobrenome e usa muito nome oriental, nome de coisas, nome de tradições, inventa nome que pareça oriental para comidas, né? Comida, mas assim, o aventureiro encontra uma espada e ela chama Watashitate. Sabe, uma coisa assim? Ou pega mesmo o dicionário, se está com mais paciência, procura lá o que quer dizer. É quase asteca. Vocês perceberam que a pronúncia dessa espada ficou quase asteca. Se fosse o Watashi, era japonês. O Watashi tá assim, mas assim, põe como colorido. Colore a sua história, sabe? Faz com que a história se passe numa cidade muito moderna, oriental. Faz com que a história se passe em Xangai, dos tempos de hoje. Totalmente ocidental, sem você se preocupar muito com isso. E põe o Oriente como cor. Entendeu? Você colore com o Oriente. Todo mundo é chinês. Ao invés de você ter os assassinos, eles usam máscaras que cobrem o rosto para parecer com um ninja. Sabe assim? Não se preocupe em explicar, nem chocar, nem interagir. Sabe? Só põe essas características orientais. Eu acho que complementando o que você está falando é usar o clichê mesmo. Usa muita coisa dourada, muita coisa de jade, sabe? Usar assim, que nem você falou, ninja. Ninja usa preto, o rosto todo coberto, só os olhinhos de fora. Acho assim, se você quer fazer alguma coisa, independente de ser, como você falou, se é para chocar ou não, clichê. Não adianta. O choque ele vai vir de uma maneira ou de outra, dependendo do apanhado que você fizer com os seus jogadores antes. Vocês estão indo pro Oriente, tudo e tal, e aí você coloca como eles se espantando, né? Porque o clichêzão acho que é o que mais conta mesmo. Minha segunda dica é peça para um dos seus jogadores, de preferência o que goste bastante de temas orientais, peça para um dos seus jogadores fazer um personagem oriental ou orientalizado, que é muito comum também, né? O ocidental que foi vivendo no Japão virou oriental. Peça para um deles fazer isso. E não importa onde a história se passe, pode se passar numa estação lunar. Um personagem ocidentalizado. Você não precisou ter trabalho nenhum. Você vai colocar Oriente na sua história sem fazer esforço, porque aquele personagem já garantiu para você que o jogador vai o tempo todo tá colocando esse toque de Oriente no jogo, sem você ter que se preocupar com isso. Eu gosto da ideia de colocar bastante família e honra na história. Sim, se você quer dar esse contexto tradição, oriental, né? Isso, tradição, família e honra, que a gente bateu na tecla. E rosquinhas. E rosquinhas. Entendam como quiser. Ele dormiu com bozo hoje. Você, como a gente discutiu aqui, mostrar que a honra é algo maior que a vida, né? Algo que você vale a pena morrer pra lavar sua honra. Vale qualquer sacrifício. Com sangue, isso que eu não entendo. Vocês repararam que o Neto, na verdade, tá falando pra você jogar lobisomem, né? Mas tudo bem. Droga. Não vou dar mais dica. Não, por favor, tá legal. Ele me cortou. Eu vou falar mais de lobisomem. Não, mas é verdade. O lobisomem ele usa bastante esse conceito oriental, né, do sacrifício pela honra, pela glória, pelo aperfeiçoamento. Vale a pena você morrer para aprender alguma coisa. E é um conceito interessante, né, cara? Sei, né? É alguma coisa. E é um conceito interessante, né, cara? Sei, né? O que você vai fazer pra você aprender depois? Você passa pra frente. É verdade. Tem essa coisa, né? Você vai lá na montanha, mata o ser da Wyrm, toma um ataque que vai te matar em alguns meses, volta, conta pra todo mundo que você conseguiu. Você vai lá na montanha e enfrentou o Aldebaran de Touro, é isso? Ele depois que você matou ele, antes dele morrer, te fala que você vai morrer. Aí você, oh crap! Volta pro seu caerne, ensina que lá. Primeiro se gaba pra todo mundo. Você matou o bicho. Depois você conta o segredo pra todo mundo. Aí você pode morrer feliz. Então você tem que sobreviver para poder contar a história. Então tem esse detalhe. Sim, você tem que passar, você tem que fazer sua glória e sua honra. Tá certo. Droga. O que mais? Minha segunda dica, é legal que todo mundo duas dicas, né? Nos combates, deixe tudo com a ação muito Wushu. Todo mundo voando. Não precisa ser voando, mas descreva os ataques, ou os golpes, ou a ação de uma maneira quase sobrenatural. Arte marcial total, no osso. Imagine que você está narrando uma luta estilo Matrix. Matrix 1, não considere os outros dois. E ninguém considera. Complementando, é uma coisa verdadeira. Tipo, se a pessoa errou por pouco, faça cortar um pedaço do cabelo perto do olho.
Descreva esse tipo de cena. Quentin Tarantino em Kill Bill, né? Ótimo, boa dica. A última luta eu não vou lembrar do nome das meninas, mas a última luta, bem assim, né? Bom, eu vou falar o seguinte. Vou falar aquela parte da motivação. As motivações são diferentes no Oriente, né? Tanto se o seu personagem é do Oriente, ou se os seus heróis estão no Oriente, os personagens do mestre vão ter esse tipo de motivação de querer se aprimorarem, de querer ter mais honra, proteger a tradição, tornarem-se melhores. E isso é sempre muito comum. Isso é sempre muito comum, é forte falar, né? Isso é muito comum em histórias no enredo oriental, né? A grande busca acaba sendo uma busca pelo aperfeiçoamento, pela honra, pela tradição. É uma busca egoísta. Não, bom, por que você acha isso? Não, se é para aperfeiçoamento próprio. Mas eu posso ensinar pra alguém como chegar lá. Mas depois que ele conseguiu pra ele. Tem essa coisa, né? É o grupo que a gente tava conversando, né? Pro bem do grupo eu tenho que me destacar, mas pro bem do grupo. Alguém vai ficar pra trás. Sempre. Alguém sempre. Outra dica que eu dou é que eu tô voltando na questão do sonho, né? Personagens de histórias e de enredo oriental, eles têm uma motivação muito forte, maior do que a própria vida. Larger than life. Essa motivação é uma coisa que ele corre atrás mesmo. É uma coisa da qual ele não desiste. Ele falha, ele se estrepa, ele se quebra, mas ele continua tentando e seguindo, buscando disso. Vale a pena morrer para chegar ao seu sonho. Agora eu me ferrei, né? Por onde podia ir, todo mundo caçou já. Consegui me salvar com clichê só. Troca. Uma coisa, como eu gosto muito de interpretação, que eu uso bastante para colocar oriental, é sotaque, entendeu? É jeito, então use sotaque japonês, pegue palavras, use aquele jogo de palavras a lá o 13º Guerreiro. Fale algumas coisas em japonês, mesmo que você não faça sentido, né? Pareça japonês, e umas coisas em português, como se fosse, aquilo eu entendi e aquilo eu não entendi. É interessante. Legal, né? Apresente uma postura mais rígida para os personagens mais tradicionalistas. Entendeu? Coloque isso que eles vão sentir. Isso é diferente, entendeu? E outra coisa comum também, independente de onde você vai, é objeto. Porque no Japão tudo é muito diferente, entendeu? Objetos são diferentes. Espadas, qualquer um fala, katana, fala, nossa, a melhor espada do mundo. Ela é assim, ela tem uma singularidade na aparência. Roupas também tem uma singularidade na aparência. A estética toda é diferente. Então são duas coisas simples que você traz o Oriente. Isso me lembra uma coisa também, pelo menos assim, do que eu tive contato com pessoas que vieram de lá ou coisa assim, tudo tem muito valor. Tudo tem um valor sentimental muito grande. Então, o seu equipamento de aventureiro e tudo, se você é oriental, aquilo tem um valor... Menos seus eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos. Não, faz sentido. Mas tudo tem muito valor. Aquilo você cuida de uma maneira muito... Por exemplo, tem até aquela tradição de jogar sal na parede antes de furar a parede, né? Por causa dos espíritos da parede. Então, tudo que é seu, tudo que tem valor sentimental. Mas é porque uma cultura... A cultura do Extremo Oriente é mais animista, né? Mas eu entendi o que você quis dizer. Do tipo, não é uma espada mais um. É a espada da fúria dourada. Que pertenceu ao meu avô, que meu avô, que meu avô matou o dragão. Então tudo tem um valor maior, não é? Realmente eu acho que a pessoa que está interpretando um personagem assim, ela tem que dar um valor maior para o tipo pro equipamento. E o mestre tem que incentivar que ele dê esse valor maior. Sim. Tem que dar valor maior aos itens, aos instrumentos, às coisas que os personagens encontram. Então você tá com uma poção de cura, isso não é só uma poção de cura. Assim, alguém trabalhou para fazer aquilo, provavelmente ficou anos trabalhando em cima daquilo e tal, e aquilo tem o seu devido valor, né? Eu acho que isso é uma coisa assim, para interpretação acaba sendo legal. E é uma coisa bem marcante japonesa, por exemplo, a tradição de tirar os sapatos antes de entrar em casa. O lance da paciência, né? Paciência. É o lance da paciência. Você quer uma espada? Ela vai levar 2 meses para ficar pronta. O tempo, né? É diferente. Exatamente. Eles são dragões, né? Não, então você pode usar isso numa história de moderno, de futuro próximo, de alta tecnologia. Você quer aquele computador que vai hackear não sei o que. Beleza, vai ficar pronto daqui a 2 meses, porque eu vou fazer do jeito tradicional. Como assim? Não, a placa-mãe vai ser forjada da maneira tradicional. Filha da Eu vou ter que prensar ela. Parece brincadeira, mas hoje em dia no Japão,
existe aquelas pessoas que querem aprender a forjar espadas, por exemplo. Eu gostaria de aprender a forjar uma espada. Só pra se machucar ou machucar alguém, né? Eu também queria, por isso que eu fui atrás. E aí? E descobri que pra você, depois de você ser aceito, cortando esse pedaço de ser aceito e todo esse problema, você vai cortar madeira durante uns 4 anos da sua vida. Isso é muito medieval, cara. Não, vai lá cortar madeira, porque você tem que aprender a cortar a madeira, a tratar a madeira. Depois disso a gente conversa de ensinar um martelo e bater no aço. Nesse sentido, os japoneses são quase judeus, né, cara? Entendeu? Então é uma coisa que, cara, você vai demorar 11 anos pra aprender a forjar uma espada. Pra começar a fazer uma espada. Se eu fosse europeu, um ferreiro, cutelista, você pega aqui, bate aqui, você vai te ensinar a lixar, entendeu? Acabou. E o fogo tem que estar na temperatura X. Ponto. No caso, olhe no YouTube. Olha no YouTube, uma espada normal. E você vê a diferença, 10 mil vezes. 10 mil vezes forjada. Leu Saveja? Leu Saveja. Ok, eu vou começar então com um exemplo óbvio que o Neto... Vou roubar o exemplo, a sugestão do Neto. Sabe, ele vai falar a minha sugestão. Sol Nascente. O filme ou o livro? O filme é legal se você não quer ler o livro. O filme é muito bom até você ler o livro. Você lê o livro, você vê que o filme é uma porcaria. O Sol Nascente, ele trata desse lance do Oriente chegando no Ocidente, tomando conta. Se passa nos anos 80, ele é muito específico. O Michael Crichton, no Sol Nascente, trata de um problema que estava acontecendo na Califórnia, na cultura norte-americana, naquela época, em meados dos anos 80. Final dos anos 80, na verdade. É muito legal porque, como o Michael Crichton pesquisa pra cacete pra escrever um livro, ele é muito legal de mostrar esse choque cultural. De ao mesmo tempo, você tem o personagem que é o policial norte-americano tradicional, tendo que sofrendo para poder investigar um crime numa sociedade, tem uma cultura japonesa ali, e tem o outro cara que eu não lembro o nome, que no filme quem fez foi o Sean Connery, que é um ocidental orientalizado, o ajudando, que é o guia dele na história. A história é fantástica para você entender o choque cultural. O filme também é bom. Eu recomendo o livro, claro, né? Mas o filme já serve. Também de filme, tem aquele do Christopher Lambert, como é que ele chama? Os 90 com Christopher Lambert também. Com Charles Bronson, né? Com esse nome. Que é o Christopher Lambert, ele testemunha um assassinato. Ele é um empresário, não luta espada, não é Highlander nem nada. Ele testemunha um assassinato de uma moça, né? Tá com ele. E e ele tem que. E aí depois ele se porque tem um cara querendo matar ele do quanto jeito. Porque ele viu o rosto do assassino. Isso. E é uma história que se passa no Oriente, né? Inclusive ele procura refúgio, porque aí tem aquela mistura. Esse filme é muito legal para ver a mistura de como sobrevive ao mesmo tempo o tradicional e o moderno no Japão. Tem também Justiça Vermelha, Red Corner, com Richard Gere, que se passa na China. Ele é falsamente acusado de um assassinato, e aí tem o problema de uma China tentando se tornar ocidental, tentando evoluir, tentando ser moderna, ao mesmo tempo que está ligada a todas as tradições chinesas, e lida muito com a política chinesa moderna, do comunismo, o anti-ocidentalismo, esse tipo de coisa. Esse filme é muito legal também, que mostra dois conceitos diferentes de justiça, mas acaba falando, na verdade, de cultura, né? De abordagens culturais em relação à justiça. Tem um dos 007 do Pierce Brosnan, tem dois, na verdade, que se passa meio que no Oriente, assim. Primeiro é Vive Morra Outra Vez? Não, é o... Die Another Day. É o Um Novo Dia para Morrer, que lida um pouco com isso, muito pouco, mas lida. E tem o outro dele, que é que o vilão é um dono de redes de comunicação lá, como é que chama? Enfim, os filmes do Pierce Brosnan como 007. Tem um filme muito legal, eu gosto tanto desse filme que eu tenho um DVD, que é A Cilada, do Wesley Snipes. Wesley Snipes é um ator que gosta muito de... Ele faz... Blade. Jeet Kune Do. Jeet Kune Do não. Tá. Como é que chama a arte marcial que o Wesley Snipes faz? Qual delas? Então, mas aquele é conhecido, aquela do kimono preto. Hapkido. Hapkido. Ele faz Hapkido, ele dá um jeito de enfiar Oriente, até no Blade ele consegue enfiar. Mas... E capoeira. E capoeira também. Mas enfim, esse chama A Cilada, em inglês é The Art of War, com Michael Biehn também, e a Anne Hatch, eu acho. E tem um outro ator famoso, como é que ele chama, gente? Christopher Plummer não é, não. É o pai do Kiefer Sutherland, é o
Me chama o pai do Kiefer Sutherland. Você é o único que guarda o nome de ator, Tudo bem, Marcelo. enfim. A Cilada com Wesley Snipes é muito legal, porque começa na China, tem tudo a ver com uma conspiração lá com a China tentando se ocidentalizar, tentando entrar pro livre comércio, etc. Também tem muito esse lance do pano de fundo, é super pano de fundo mesmo, sabe? Mas é que a cultura do protagonista é meio oriental. Isso, filme. Tem mais um filme também que apesar dele se passar no Velho Oeste, que é Sol Vermelho. Nossa. Esse é com o Charles Bronson. E o ator japonês que faz um ator japonês tradicional pra caramba. Enfim, Sol Vermelho se passa no Velho Oeste. É um samurai e um pistoleiro tentando ir atrás da espada que o imperador do Japão tinha mandado pro presidente dos Estados Unidos. É muito legal. E dá pra ver muito lances da cultura japonesa e a cultura norte-americana lidando, ao mesmo tempo funcionando ali, se unindo para conseguir o que quer. E é muito legal porque a parte da cultura oriental é muito precisa, né? Ali do século XIX. E como detalhe assim para futuro próximo, para Dark Future, Blade Runner, pelo cenário, pelas características visuais. Então eu recomendo o filme e não o livro. RPG, Shadowrun, também para misturar o Ocidente com o Oriente. E, por fim, esse livro também, que é a Supremacia Bourne. Mas o livro, que o filme não tem nada a ver. O livro, a Supremacia Bourne, ele se passa no Oriente, ele se passa em Macau e Pequim. Porque o Jason Bourne, o mito do Jason Bourne, nos livros, surgiu no Oriente. Então se passa na China nos anos 80, é uma história de espionagem, mas o protagonista ele está plenamente inserido na cultura oriental, na cultura chinesa. E é muito legal porque ele se aproveita das características, das vicissitudes da cultura chinesa para fazer o que quer. Para fazer o que ele precisa, na verdade, não é o que ele precisa. Então esse livro, a Identidade Bourne é um livro melhor. A Supremacia Bourne é um livro razoável. Mas é legal para ver isso. Porque é muito, muito bem feito como Robert Ludlum. É muito bem feito a maneira como Robert Ludlum te apresenta a China dos anos 80. É muito preciso. Você acredita, por mais que aquilo tenha sido tudo inventado, porque eu não sei se é preciso, você acredita que aquilo é real, que ele te apresenta uma cultura verossímil. Bom, eu vou falar de Karate Kid 1, Karate Kid 2. São muito legais. Eu acho que muitos dos nossos ouvintes não devem ter visto, né? Porque é muito ruim. É preciso ser tiozão. Mas Karate Kid é bacana. Daniel San pra cá. Beleza. Cobra Kai! Eu ia... o 3 já não, sequência já não funciona pra nada. Esqueço aquele seriado antigo, velho, O Mestre, que era com o... Qual é o nome daquele ator? O Mestre? Com quem? Eu não sei. Tô lembrando de Kung Fu e Kung Fu Um Novo Começo. Ele é o Pequeno Mestre. O Pequeno Mestre era muito louco. Deixa pra lá, vai. Kung Fu não. Eu ia falar de filmes de Kung Fu chinês, mas é difícil indicar isso, porque quase tudo é muito ruim. A não ser pra mim que gosto de quase tudo, porque é ruim. Ong Bak é um filme, na verdade ele é tailandês, mas ele mostra isso. É o herói do vilarejo, que é mas é por conta própria, e aí roubam a cabeça do Buda e ele tem que ir atrás dando porrada em todo mundo pra conseguir a cabeça do Buda. Aí já não é moderno. Como não é moderno? Claro, o Ong Bak é moderno. É atual, passa no tempo de hoje. Filme doido. Um que eu recomendo, que pode até parecer batido, mas é o Grande Dragão Branco com o Van Damme. Olha lá. Um dos melhores filmes de artes marciais que já foram produzidos. E outros, vocês lembram? Apresenta muito bem Hong Kong. Apresenta um ocidental orientalizado. Na verdade, os primeiros filmes do Van Damme se passam todos em Hong Kong, porque ele gravava em Hong Kong, né? Duplo Impacto, Desafio do Dragão, Grande Dragão Branco. Muito bom nesse filme, mostra como o japonês veio o estrangeiro. Porque ele começa a treinar com o japonês, não porque ele é bom, porque o japonês precisa de alguém para apanhar do filho dele enquanto ele ensina o filho dele. E é supostamente baseado em fatos reais, né, cara? Frank Dukes. Vivo até hoje. Se não fala a memória. Então, isso é muito bom. De RPG, a linha White Wolf, né? Reigen Yokai? Então, eles fizeram uma linha oriental pro ano... Agora eu não lembro. Cada ano... The Year of Reckoning? Era do Reckoning, eu não lembro. Cada ano tinha um tema. E teve um dos anos foi oriental. Foi quando saiu os Vampiros dos Orientes, né? Os Kuei-Jin. Foi quando saiu o Rengi Yokai. Foi quando saiu o... Como que é? Weapon Hunter X, que eram os caçadores de seres sobrenaturais orientais. E eles lidam muito com... Tipo, o Weapon Hunter X, os caras são Matrix. São humanos normais.
teoricamente. Uhum. Então acho que toda essa linha é bom dar uma lida. Por sinal, Vampiros do Oriente foi meu primeiro livro de RPG em inglês que eu comprei. Kindred of the East. Que irônico, né? É irônico. Filmes do Akira Kurosawa é bacana também, embora não seja tão específico, né? Mas é bacana, eu Sete recomendo. Samurais? Nossa, Sete Samurais é um clássico. É que mas não- esse fica pro próximo. Esse fica procurando falar de fantasia, né? Para ação, eu acho que o nome não é esse, porque vocês vão me zoar, mas é um que, se eu não me engano, não é Hellboy, mas eu acho que é Hellboy. Mas não é o Hellboy. Não é o Old Boy? Como? Old Boy. Old Boy, isso. Hellboy, tá? Misturou Hellboy com Old Boy. Muito Nossa, bom. que ódio. Nossa Old senhora. Boy no Old final. Boy é um dos grandes clássicos que tem. E é legal assim pra parte de ação, se você quiser narrar ação e tudo, porque o modo como eles lutam e tudo é muito real, né? Uma coisa muito natural. E pra interpretação, o Hiro, do Heroes, na primeira temporada, eu acho Nossa, Que é um não, nerd japonês, se né? Se alguém vier interpretando o Hiro numa mesa de jogo, eu mato ele no segundo. Não tô falando de interpretar o Hiro, Netão. Tô falando que a ideia dele, das colocações dele e tudo, por ele estar num ambiente... porque ele realmente ele tá no Japão, né? Ele é oriental. Vindo, interagindo o tempo todo com o Ocidente. Ele conhecendo o Ocidente por quadrinhos. E falando Yatá a cada 5 segundos. Por que o Sylar não matou ele? Continua seu raciocínio, tá? Porque ele o nome dele tá no título da série. Nossa, continua, tá? Pelo amor de Deus. Eu vou tentar. Até pela questão de várias coisas que a gente falou, do sonho, honra, até a própria luta, aquela coisa da espada, da valorização dos bens e tudo mais. De renegar a tradição, reencontrar o valor da tradição. Exatamente. Quando ele volta pro passado, né, ele começa a confiar novamente em tudo que aconteceu, ele entende o que está acontecendo na tradição. Que ele descobre que o grande herói dele era um ocidental, né, cara? Nossa, Não vão. Não, vocês já estão chegando na segunda temporada. Para na primeira. Tá. Ele some. Então eu acho que É um bom exemplo, eu gostei. essa parte para interpretação, acho que até é válido tanto para mestre, para saber mais ou menos como seria, né, a visualização, que é uma coisa rápida, porque são episódios, então você pode pegar aquele episódio de tal coisa e ver, e você não precisa gastar seu tempo, e até para personagem também, se ele quiser fazer uma coisa diferente e tal. E não é tão ruim assim, não, vai. É, sim. Para um futuro próximo, eu aconselho Ghost in the Shell, que Nossa, mostra tecnologia, Ghost in the Shell. mostra tradição, o conflito e como funciona junto. E é isso que eu ia falar. É muito legal como mostra o tradicional e o futurista trabalhando bem, né? De maneira uniforme, de maneira coesa. Então, é Ghost in the Shell, o primeiro filme e a série de TV. Não vejo o segundo filme, é uma bosta. Outra coisa que mostra tradição e interpretação, negócio de família, né? Eu sou suspeito de falar do filme que eu gosto, mais do mangá do que do filme, é Freeman, Lágrimas de um Guerreiro. Nossa, esse filme é muito legal, cara. Entendeu? Que mostra a Yakuza, mostra como eles funcionam, Uhum. né? É baseado no gibi, né, que você falou? Mas no mangá, Uhum. e mostra como eles são arrogantes, em certo ponto, né? Então, não que eu tenha nada contra a corporação, deixa bem claro, se algum membro da corporação ouvir, eu trabalho com vocês, estamos juntos com a corporação. Pretendo voltar pra lá, então a corporação é bom pro Japão. Pra deixar bem claro isso. Beleza, é isso aí. Semana que vem nós vamos falar de anime e mangá. Anime e mangá, tá esperando isso faz Vamos falar, tempo. yatá! Tem uma piscina aqui do lado. Eu não participarei, porque eu estarei num curso de noivos. Tudo bem, fazer o quê? Eu vou estar lá ouvindo o pato falar besteira, dizer que amor de mãe é o que importa e sexo só depois do casamento. E vocês vão estar aqui falando de anime e mangá. Sinceramente, eu não sei o que é pior, porque eu detesto anime e mangá. Acho que eu vou ficar com o padre. Vai lá. Vai sair perdendo. Quero ficar padre, meu. Entendo como quiser. Entendo não, mas... Vozes da Terceira Terra é uma licença Creative Commons 2.5 Brasil. Atribuição, uso não comercial, vedada criação de obras derivadas. Para mais informações, acesse o website www.vozes.terceiraterra.net. Visite os fóruns TPK Brasil para conhecer os melhores podcasts de RPG do Brasil. O endereço é tpkbrasil.net.
não morria. Por quê? Porque ele ficava mais forte, porque ele aprendeu o conhecimento, entendeu aquilo e sabe que agora, pra ele não perder de novo, tem que ser isso. O enredo oriental também conta com... O cara sofre. O cara sofre. E esquece o conceito de bom e mal. O cara sofre pra caramba. Então, sai o Sabe bom que eu mal, sempre entra vi a honra, Entra né? a honra. Então, eu sempre vi esse. Eu posso estar enganado, então me corrija. Eu sempre vi, através de uma ótica ocidental, essa ideia de que todo vilão na história no desenho japonês, todo vilão, na verdade, não é vilão. Você descobre no final que ele também se acha herói, ele tem seus motivos. Na minha cabeça, isso é porque o Japão foi o vilão na Segunda Guerra Mundial e tomou no c... Então o Japão tem um conceito que eles perderam assim. Eu nunca tinha visto por esse lado. É uma teoria. Essa é uma teoria. Então, mas essa é uma teoria minha. Eu quero ver o que você acha disso. Eles foram os vilões da Segunda Guerra Mundial. Por que eles foram os vilões? Porque eles perderam. Então eles se tiveram sua nação destruída por causa disso, porque eles entraram do lado errado da guerra. E se associaram a grandes vilões do século XX, né, cara? Que são os nazistas e os fascistas. Então, a meu ver, esse conceito do vilão não ser vilão. Então, esse conceito do vilão não ser vilão, o vilão também tem seus motivos, o vilão também tem o lado dele, tem essas inversões de papéis muito comuns do desenho japonês. A meu ver, é por causa dessa ideia. O japonês se deu conta de que eles foram os vilões, então eles têm uma visão única, né? Nós ocidentais sempre fomos os heróis, especialmente na América, em que nós nos livramos da opressão dos colonos. Países antigos. Nós sempre fomos os heróis, então a gente tem esse conceito, o conceito meio super-homem. Eu não sei se essa minha teoria é corroborada por fatos. Ela pode ser até acentuada, mas o conceito de não existir o bem ou o vilão já é até mais antigo. Porque toda série de Tokusatsu você descobre que os asseclas do vilão era tudo coitadinho também. Porque era muito comum. Você pode pegar tipo na história, vamos supor assim, a mais famosa, tirando o Sashi, a mais famosa, os 47 samurais. Aquele que no final se mata. Exatamente. Muito A louco. tradição japonesa é que todo samurai, na época, como se o daimyo, o senhor feudal, morresse, eles tinham que se matar. Essa era a outra. E o senhor feudal foi visitar um outro. Durante o jantar, o empregado do senhor feudal desacatou o outro senhor feudal. A dele foi ofendida, mas se ele matou. Mas o empregado tinha um status. Ele era um matou empregado. o cara. Matou o empregado do outro cara. Era um vassalo. Um daimyo. Logicamente, ele lavou a honra dele, só que ele manchou a honra do anfitrião. Porque você atacar alguém na casa de alguém, o que ele fez? Ele se matou. O anfitrião exigiu isso. Era pra ter se extinguido a raça toda, né? Matei ele, fiz bem, agora tem que me matar pra fazer bem pra ele que morreu. Exatamente. Os empregados, os samurais dele se mataram, menos 47. Eu não vou se matar, ser besteira e fugir. Todo mundo achou que eles tinham feito a maior desgraça. Não, como eles fizeram isso? Na verdade, eles eram os mais fiéis. Eles acharam que aquilo não foi certo. Antes de se matar, eles tinham que vingar a morte do seu senhor. Então eles ficaram durante 10 anos, cada um vivendo uma vida normal. Tem marcado 10 anos, a gente sabe que demora e vai resolver isso. Depois de 10 anos eles se juntaram, invadiram o castelo do cara, mataram um monte de gente, mataram o senhor feudal e depois se mataram. Essa história tem 2 outros itens do enredo oriental. Na minha cabeça, uma interessante inversão de papéis, na minha cabeça vem uma palavra: Klingons. Os Klingons eram a visão americana pros russos e japoneses, se você pensar pra ver. Então o Klingon da série clássica. O Klingon da série clássica era um bando de mongol comunista. O Klingon da nova geração já viram japoneses feudais. Né? Essa história traz 2 coisas do enredo. O sacrifício. A história de sacrifício é muito mais fácil pra eles. Não que histórias ocidentais não tenham o sacrifício do herói, mas no Oriente ele é muito mais fácil. A morte pra eles não é um negócio, eu diria, recorrente. Afastado, né? Eu diria recorrente. E outra coisa que ele traz é a questão do tempo. Daqui a 10 anos nós vamos nos juntar. Os enredos orientais mexem muito com esse negócio. Não tem essa urgência. Então, mas esse enredo oriental antigo. O Japão moderno é tão apressado quanto qualquer. Você acha? Não, só pra você ver. Você tem uma ideia que os heróis passam o tempo. Naruto, por exemplo. Ele cresceu, ele tá crescendo. O Dragon Ball. Dragon Ball você tem 3 gerações, 4. A vida japonesa... Não, mas aí é diferente. Uma ideia de que no Japão, quando você conta uma história, ela tem começo, meio e fim. Não é que nem o Batman, que tem 60 anos contando a história, reinventando o personagem. Né? Acabou aquele ciclo, mas aí acabou... A gente já vai entrar na questão de mangá e anime. Tá. Se for falar no tempo real, o Japão, ele está... É que nós, fora vemos o Japão corrido.
Quando você tá lá dentro, não é bem assim que funciona. Por exemplo, o japonês é um trabalho normal. Agora começou porque tá todas essas crises e tal, mudou muita coisa. Mas há 4 anos atrás, o japonês trabalhava 12 horas. Ah, é? Nós temos a ideia de que eles eram workaholics. Eles dormiam no emprego. Estrangeiro trabalha 12 horas. O japonês entra às 8 e sai 6 horas da tarde. Tchau, benção. Abraço, meu amigo. É porque eu acompanho um blog chamado Where the Streets Have No Name, que é um gaúcho, filho de japoneses, que foi morar com os avós. E tá lá até hoje. Nossa, comendo currão com chimarrão. Chama Where the Streets Have No Name porque ele mora em... como é que chama a cidade? Como é que chama a cidade? Sei lá, que a cidade não tem nome de rua, né? Porque no Japão parece que não tem nome de rua a cidade. Não sei se seja a rua principal, né? É difícil. Rua de bairro, rua de bairro não tem nome. Então, é que a gente tá acostumado com placa. Exatamente. Lá não tem. Então, mas tem nome de rua, mano. Ah, tá. Fica escondido, buqueado, mas enfim, por bloco. E ele conta, por exemplo, que não existe feriado no Japão. Você não tem feriado nenhum. Tem a Golden Week. Mas quando tem, é uma emenda assim, vai uma semana inteira de feriado e festividade, né, cara? É porque o conceito de feriado é diferente. É bem diferente. O que eu posso afirmar pra você? Feriado no Japão, são 2. Às vezes 3. Aniversário do imperador. Cara, é sagrado. Isso muda de acordo com o imperador. Normalmente. O bom, Dia dos Mortos. Normalmente são 3 dias. Já imaginou um monte de ticano com sombreiro, saindo com os esqueletos na rua. Não muda muito, muda o modo de japonês, de kimono com faixista e com lanterninha na rua. É a festa que eles vestem todos kimonos, né? Pra ir nos e vão chamar o morto pra voltar pra casa. É legal. E ele depois reclama de fantasma, né? A gente vai falar de fantasma também. Aí você acende um senso pau atrás. E o final de ano, né? Que tinha um motivo real pra ser tão cumprido. Então, uma semana e meia. Porque todo mundo no Japão só fazia aniversário no final do ano. Você nascia no dia 2 de janeiro. Não. Você nasceu no janeiro, beleza. Mas seu aniversário comemorado era no final do ano. Você nasceu nesse ano. Entendi. Não que tirasse aquela festividade, mas era coletivo. Saquei. Por isso que os signos também, que esse povo da China, são anuais. E outra coisa que eu acho muito engraçado no Japão é que eles gostam. Eu não sei se é. Isso eu já ouvi várias teorias. Tem gente que fala que não, porque o Japão é evoluído, não tem problema com homossexualismo. Tem gente que fala não, que tem sim, é por isso que eles colocam aquele monte de viado nas histórias, principalmente pra chocar, né? Não, eles não tem. Na verdade, quando entrou o século XX, começou a ter problema. O que eu ouvi é que... Alguns samurais Então, mas o que eu ouvi... Mas tudo bem, na Grécia Antiga, a iniciação sexual do garoto... Mas você tinha samurai até o século XIX. Mas eles tiveram a idade média deles no século... O Japão não teve motivo para evoluir sua sociedade até o aparecimento dos portugueses e ingleses, né? A gente não vamos pensar no desenvolvimento de uma civilização como se fosse uma evolução. O Japão não precisava, eles estavam bem daquele jeito, não havia necessidade. Mas o homossexualismo é um tabu tão grande quanto é no Ocidente. Não é. Nem homossexualismo, nem visual. É um tabu maior ainda. Você andar de mão dada e beijar sua namorada na rua, não tem você homossexual. Você falar que você tem um namorado. Entendi. O Japão é o país dos gays e o inferno das mulheres? Não, porque o que acontece? Eles ainda estão mais enraizados com esse negócio. Mulher, até pouco tempo atrás, tinha que andar do lado para não pisar na sombra e atrás do homem. Até, eu cheguei lá em 94. É filho do... Mas isso não quer dizer que o japonês não tem problema com viado. Não, mas eles não têm, porque tem piada na televisão. Dependendo da cidade, entendeu? O Yokohama é o inferno. E o que é aquela de Campinas? O que é aquela de 2 de cada 3 tokusatsu tem um vilão que é mulher com voz de homem? Por que aquilo? Olha, cara, eu acho que é na verdade que o Japão, isso é verdade. Por mais que seja bem aberto isso, ele é reprimido. O japonês é reprimido, sexualmente falando. Você lembra do documentário que eu mostrei pro Dr. de Franco, que era sobre a juventude, gangues de adolescentes violentas no Japão, que tem o lance de suco. E que aí falando que como o Japão é muito legal. É uma barreira muito grande nas famílias japonesas, de acordo com o documentário. Porque, por exemplo, a família não... Que nem a gente tem grupo de grupo de... Como é que chama isso? Autoajuda. Não, aqueles grupos que juntam, aquele monte de família. Todo mundo teve um filho morto por drogas. E aí se juntam pra falar sobre o problema. Grupo de apoio. No Japão não tem isso, porque é considerado feio você falar dos seus problemas em público. E aí isso atrasa o processo de cura daquela família. Então tá sendo considerado um problema de saúde pública
no Japão por causa disso, porque você não resolve aquele problema, né? Aí você vê aquilo que entra no negócio do nome, honra e nome é a coisa mais importante no Japão até hoje. Por isso o suicídio tão alto. Outro motivo de suicídio tão alto é essa competição. Uhum. O garoto não passa vestibular e se mata. Entendeu? Porque ele sabe que ele vai ser empregado. Ó, quer um choque cultural muito legal? Cemitério no Japão. Só plaquinha. Aquele monte de fantasma, tudo lá. Não, porque assim, tem o cemitério, que os caras fazem em qualquer esquina, que é um pequenininho às vezes, com um monte de plaquinha. Agora, tem o cemitério mais conhecido que faz aqui. E se você não conhece o Japão, você só descobre que você tá no cemitério quando você faz as placas. Ou os fantasmas. Tem os grandes portais vermelhos e você entra. Cara, é um parque. Um banco, árvores, lindo. Até você começar a reparar um monte de plaquinha. Com data de nascimento e de morte. Nossa, eu vou trazer meus filhos pra ficar. Ele tá fazendo xixi num túmulo. Assim. A primeira vez que eu entrei foi assim, eu tava andando voltando pra casa. Aí eu passei por cara, tem um parque aqui. Se eu cortar reto, eu não preciso dar essa volta. À noite, voltando ao serviço. Mas isso não é por causa do problema de espaço? Como todo mundo sabe que já pra um lugar que tem muito fantasma, porque todo ser sobrenatural é espírito e fantasma. Não, mas aí todo ano o pessoal traz de volta pra casa, então... Ou depois volta pra lá. A tradição é, você vai no cemitério e chama o cara pra vir pra cá. Comemora 3 dias, aí você convida o cara pra voltar pro ele cemitério. Te assusta por 3 dias, aí você filma, né, coloca na internet, aí você devolve ele. A ideia é rezar, a ideia é, se o cara fala assim que eu quero voltar, é que fica. Eles não têm caça-fantasma, né? Os melhores jogos de terror que tem, que é o Fatal Frame. Ah, vai se f***, eu odeio aquele jogo. Tem uma raiva daquele jogo, velho. E o filme de terror japonês? Não. Hã? Eu odeio ela correndo. Filme de terror oriental. Ela andando. Ela correndo. Ela desesperada. Nossa, velho, não joga. Nossa, que porcaria, Fatal Frame. Tem vontade de ter uma 12, uma M16, sabe? Só porque você não pode dar porrada nos fantasmas. Exatamente, isso cara. É legal. Dá um desespero, velho. Uma coisa do japonês, que o horror é que é muito diferente do ocidental. E outra coisa que eu não gosto. Isso é uma preferência pessoal. Não, mas existem vários tipos de horror diferente no Ocidente. Não só o Resident Evil. Isso é uma preferência minha. Eu vejo todas as histórias de horror japonesas como sendo a mesma coisa. É a mesma história com pequenas variações, sabe? Você viu um filme japonês mesmo, não remake. Você viu um filme japonês, você viu todos, cara. Mas é o mesmo monstro, porque fantasmas. O mesmo monstro, mesmo final. É o terror natural deles, é o terror que eles convivem, acreditam. Não tiro. Porque é pessoal. É pessoal, entendeu? Porque qual que é o maior medo deles? Até hoje. Honra e renome. Os caras falam assim, não é. Meu, vai no Japão e fala que você quer um empréstimo. Eles não vão ver o seu antecedente criminal. Eles vão ver a sua família. Eu sei porque eu passei por isso. Novamente, Klingons. Entendeu? Eu cheguei lá com meu irmão pra gente fazer um seguro de carro. Aí tava esse regulamento, tá? Pegou os dados. Aí com uma hora e meia, ela chamou a gente. Mas vocês conhecem o tal de... Como é que chama o negão? Edson Okabe? Meu primo. Por quê? Não, porque acusou no sistema aqui que foi uma pendência da polícia. Não conheço. Nunca vi na minha vida. Não conheço. Eu fui fazer a parte dentro do Suzano pra você. Porque se você tem um parente dentro da polícia... É porque suja a honra da sua família, né? Quer dizer que a sua família pode ter algum problema. Então quem me garante que você não tem mais problema de ligação? Você não vai causar. Isso é uma coisa legal. Você acha que o judeu é foda, japonês é foda. Agora, se isso eu pego na hora de bater lá, ele vê assim... Esse fulano de tal, eu falei que não, tem pessoa boa aqui na Segunda Guerra, foi condecorado por isso. Não, meu avô sim. Nossa, então você é uma boa família, era claro. Aqui indica que você então, mas isso não é tão estranho. Primo do imperador. Então, mas isso não é tão estranho para nós ocidentais, é que nós abandonamos o orgulho familiar em nome do sucesso pessoal. Isso no iluminismo a gente fez isso, o Japão nunca fez e talvez nunca faça. Os judeus até hoje, o seu pecado afeta 3 gerações por frente da sua família. Tão fácil, né?